Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria rever obreiros abençoados que estávamos com saudade. Pastor Anderson retorna dos Estados Unidos. Bom, foram em paz e voltaram igualmente em paz. E também Pastor Ivanuso, nosso obreiro lá do Pernambuco, que está acompanhado de um grupo de obreiros, né? Cadê a caravana dos irmãos? Estão aqui? Os nossos irmãos? Que bênção, que bênção. Essa é a casa de vocês, nossa igreja sede. No final do culto vamos ter um tempo juntos aqui. São nossos irmãos que estão revolucionando lá a região de Cabrobó, a circunvizinhança. E daqui 2 semanas, né, a pastora vai estar lá com uma comitiva. Eu estou pensando, tentando organizar a agenda aqui para estar lá também. Mas vamos, com certeza, ter um tempo abençoado lá. Deus abençoe vocês, essa é a sua casa. Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem pode, por favor, abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Obrigado. Subiu o nível aqui, André. Agora quem está servindo água é o pastor. Obrigado. Atos, capítulo 12. Quem achou diz amém? Amém. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, o privilégio que nós temos em te servir. Nessa manhã, Senhor, estão aqui os teus filhos que aqui estão porque o Senhor os trouxe, sabendo do que cada um de nós precisa, necessita, nossas necessidades e anseios. Eu lhe peço que, mais uma vez, a tua palavra se revele a nós, conforme o teu coração, o teu querer, o teu propósito. Fala conosco. É pelo que nós oramos, pedimos e agradecemos o nome santo de Jesus. Quem pode diz amém. Se assente, por favor. Esse é um contexto que eu gosto bastante. Eu não me recordo se já ministrei nele aqui na igreja. Mas eu queria pensar com vocês hoje sobre um aspecto do texto que a gente pouco observa. O contexto, o cenário aqui, é um momento em que
a igreja passa a sofrer de forma ostensiva uma grande perseguição. É a primeira fase difícil da igreja. Quando nós hoje, 2000 anos passados desse contexto, ainda somos perseguidos, a primeira coisa a entender é que isso não é novidade, é que isso não é um fato que chegou agora. A igreja sempre passou por problemas. E a igreja passa a sofrer problemas por conta de um desejo político de agradar multidões. Os judeus ao redor estavam descontentes com os cristãos, não gostavam do que os cristãos pregavam, e passaram, desde a crucificação de Cristo, aqueles que não se converteram, passaram a odiar muito mais os novos chamados cristãos, ainda mais odiando os chamados judeus convertidos ao cristianismo. Vocês estão aí, gente? A grande questão é que vai havendo, então, uma polarização muito clara. E Herodes, como todo líder político, quer se ver bem com a circunstância ao seu redor. E ele percebe que a maioria dos judeus tem ódio dos cristãos, e então, quando ele mata Tiago, aquilo gera uma euforia social muito grande. Ele percebe que perseguir a igreja lhe traz pontos positivos de um grupo grande da sociedade. E então é esse o contexto que nós chegamos. A igreja, por si, está passando um momento muito difícil, porque alguns daqueles cristãos, poucos, a minoria, já eram convertidos no tempo de Cristo, viram Jesus, ouviram Jesus, e passaram um grande trauma ao perder Jesus, ao vê-lo crucificado. Então sobra alguns deles que sobrevivem a esse tempo e vão permanecendo. Mas a maioria da igreja nesse tempo já é advinda das pregações de Pedro. São o saldo dos 8.000 que se converteram nas primeiras mensagens de Pedro. É uma igreja que ama a Jesus através do que Pedro pregou. A maioria deles não viu a Cristo, mas ouviram a Pedro. E o grande problema é que, entenda isso, há uma crise no sentido de que o nosso Jesus foi crucificado, perdemos ele. Ele ressuscitou, subiu ao céu, mas não está mais conosco. E agora eles estão à iminência de perder o pastor. Imagine a crise nessa igreja, porque eles não têm a experiência dos anos, tudo é novo, tudo está acontecendo naquele momento. Acabamos de perder o líder, Cristo Jesus, e agora vamos perder o pastor Pedro. Há uma crise. Mas algo me chama a atenção, e aqui eu começo a pregar com vocês. Porque a primeira grande crise sobre a igreja também traz a primeira grande campanha de oração na igreja. Esses crentes que começam como crianças, infantis, tudo na mão de Pedro, Pedro ensinando, os apóstolos ministrando, agora Pedro está preso. E aí acontece uma segregação natural. Tem gente que foge, tem gente que corre, mas tem um grupo que se reúne, fecha as portas e diz: nós vamos fazer o que a igreja pode e deve fazer. Alguém já começou a entender essa manhã? E creia, você não veio aqui por acaso. Essa é a função da igreja em tempos de luta, em tempos de crise. A igreja não vai para a porta de Herodes fazer piquete, a igreja não vai para a porta de Herodes ou para o Facebook, não tinha na época, mas hoje tem, fazer campanha e críticas. A igreja tranca as portas e diz: vamos fazer aquilo que o mundo físico não pode fazer. Vamos lutar em outro ambiente, vamos lutar em outra esfera, vamos sair da terra e vamos subir para o nível do céu, vamos clamar nas portas de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a igreja entra em oração constante. E isso me incomoda, porque o modelo está ensinado, mas a gente não aprende. Porque passa tempo, e hoje o sinônimo de oração é petição. A gente só ora para pedir, e quando precisa, e quando resolve a questão, a gente desiste. Então aqui as irmãs que dirigem os cultos de consagração, as tardes da bênção, tem um grupo, irmão, que ele vem crente, ele vem moído, quebrado, necessitado, ele vem. Quando a porta abre, cadê o irmão? É como os leprosos, de 10 volta só um.
A igreja precisa voltar a esse ambiente de oração. Porque o espírito de Herodes continua contra nós, tentando destruir, tentando tomar, tentando turbar, tentando matar aqueles que Jesus levantou. E a igreja precisa retornar a essas bases, voltar a clamar, voltar a acreditar, porque a palavra é a mesma. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender, eu vou ouvir do céu. E o que eu entendo, pastor Oswaldo, é que tem hora que o céu precisa deixar o meu Pedro ser preso para eu aprender a orar. Eu vou dizer de novo. Existem momentos que o céu precisa permitir que coisas ruins nos aconteçam. Não é para matar. É para a gente descobrir o poder que existe dentro da gente. A gente esqueceu de praticar. É para nós entendermos que Deus ainda está com seus ouvidos abertos, esperando o clamor daqueles que podem. Talvez o seu Pedro esteja preso hoje, porque o céu está te chamando para voltar a falar com Deus. Porque Deus está dizendo, volta a falar comigo e depender de mim. Porque Pedro é uma bênção, mas o que Pedro prega vem da essência do céu. É o céu que derrama sobre ele. E você precisa voltar a acreditar, a crer e buscar. Tem alguém aí, gente? A gente vai pensando que é autossuficiente. Olha, Jesus morreu, mas Pedro está com a gente. Nós podemos tudo com esse Pedro. O Pedro, para muitos de nós, é o dinheiro, é o emprego, é o cargo, é a carteirinha. A gente pensa que é muita coisa. Mas quando o Pedro entra em crise, alguns vão correr, alguns vão deixar. Mas a verdadeira igreja vai voltar para o joelho. Aleluia. Aleluia. E sabe o que é interessante? Quando a igreja volta a orar, olha o contexto, está na Bíblia isso. Por isso que eu li quase todo o capítulo. Porque o texto é incisivo. Lucas, quando escreve, ele deixa claro a redundância das palavras que indicam prisão, grilhões, algemas, soldados. Lucas vai repetindo isso. Porque o que Lucas está dizendo é assim, olha gente, ele estava muito preso. O que Herodes organizou contra Pedro não é natural, porque não existe uma logística armamentícia tão organizada contra um homem, desarmado. Pedro tem 16 soldados, uma corrente, 2 cadeias, 2 portas, mais uma porta. Não existe isso. Ele é só um. Mas por que é que Deus permite isso? E por que isso acontece? E por que Lucas vai registrar tantos detalhes? Ele está escrevendo isso para dizer assim, gente, era humanamente impossível. Vou melhorar. O que Lucas está dizendo é, Herodes colocou contra Pedro portas e mais portas. Pedro jamais poderia sair. Vou melhorar isso. O que Lucas está escrevendo para nós é dizer assim, Pedro estava tão preso que não havia possibilidade alguma de sair. Só que a igreja está orando. E é lindo, porque quando a igreja ora, existem momentos que Deus vai fazer como fez com Paulo e Silas. A prisão treme, o terremoto chega, tudo se racha, o barulho ocorre. Mas existem outros momentos como esse, que Herodes está sentado no trono dizendo, amanhã eu acabo com a igreja. Vão haver momentos como esse, que os adversários vão despedir de você na segunda, dizer amanhã ele não passa, não sobrevive. Mas aí de madrugada, quando ninguém está entendendo, o anjo do Senhor entra, onde Herodes disse que ninguém sai, onde os soldados diziam ninguém toca,
onde o diabo disse: ninguém mexe, o anjo do Senhor não pega uma chave, não abre uma porta, ele simplesmente surge. Eu vou melhorar isso, alguém já entendeu? Deus coloca o seu anjo para tirar de dentro aquilo que o inimigo disse que jamais sairia. Me ajuda a pregar, olha para um crente e diga assim: o inferno. Ah, não, diga assim: o inferno nunca conseguirá criar uma prisão que Deus não possa invadir. O diabo nunca vai construir uma corrente que o céu não possa quebrar. Olha o diabo trabalhando. Herodes, bota a corrente no pé e na mão. Está muito preso. Aí o diabo dá uma olhada assim: não, tá pouco. Bota numa cela. Aí os demônios olham assim: chefe, tá tudo certo, agora tá bom, já tem cela, cadeia na mão, cadeia no pé. Aí o diabo dá uma olhada assim: não tá bom não. Bota 16 soldados em volta. Rapaz, agora tá bom, ninguém entra aqui. Aí o diabo diz assim: tá bom. Não tá bom não. Bota mais uma cela fora da cela. Vamos imaginar? Uma cadeia entra, outra cadeia entra, corrente na mão, corrente no pé, 16 homens armados. Aí o diabo diz assim: não, pode melhorar. Bota mais uma porta de ferro gigante do lado de fora e muro gigante. Aí o diabo diz assim: rapaz, essa nem ele tenta. O inferno nunca vai criar prisão forte o suficiente. Até porque o próprio inferno, que é uma prisão, quando Jesus desce a cruz, ele desce lá embaixo. Chave. O senhor não podia entrar aqui. Não só podia, como vim. Eu vim pregar essa manhã para você que veio aqui precisando de palavra. Não há ferrolho, não há porta, não há cadeia, não há prisão que o inimigo possa ter te colocado, ou aqueles que você ama, que o diabo vai conseguir te deixar aí. Deus é poderoso para entrar nesse problema e te arrancar de lá. Alguém aqui recebe? Jesus vai entrar nesse problema. Tem gente aqui me ouvindo hoje dizendo: pastor, não tem como sair. Tem. Para os homens não tem jeito, mas ele ainda entra. Ele ainda visita. Alguém comigo? E sabe o que é interessante? Esse texto deixa muito claro que a grande questão aqui é pela igreja, não é com Pedro. E eu te explico isso. Pedro está dormindo. E dormir é o sinônimo de que Pedro está em paz. Até porque esse é o mesmo Pedro que, num outro momento no barco, quando Jesus estava dormindo na tempestade, ele vai lá brigar, lembra disso? O senhor não se importa que a gente pereça? Desculpa, gente, eu estou com uma sinusite grave, por isso as tosses.
É o mesmo Pedro que outrora estava brigando com Jesus. O senhor está dormindo, a gente aqui quase morrendo. Só que Jesus trata e Pedro evolui. E Pedro cresce. E agora não é o mesmo Pedro, porque embora seja o mesmo corpo, agora ele está preenchido de algo diferente. Porque o Espírito Santo veio sobre ele. E então ele recebe aquilo que o apóstolo Paulo vai falar sobre a paz que excede todo entendimento, que não é a ausência de problema, é a certeza da presença. Então no meio da crise, Pedro está dizendo assim: Herodes me prendeu com todas as artimanhas humanas, mas eu vou dormir em paz, porque maior é Deus. E Pedro vai dormir, e aí o anjo: acorda, rapaz. Eu vou melhorar isso. O anjo do Senhor ainda é poderoso para entrar nessa situação. Eu vim profetizar essa manhã para quem precisa e acredita na palavra. O anjo do Senhor vai te tocar no meio dessa crise. Eu vou melhorar isso. Nem se acostume ao ambiente, porque às vezes a gente se acostuma, vai se ambientando, vai ficando ali. Eu vou ficar aqui um tempo mesmo. Não se ambiente aí, não fique acostumado, porque o anjo do Senhor vai entrar no meio dessa crise, vai te dar um cutucão e dizer: bora, vamos levantar, vamos nos reerguer. Se coloque em pé, porque eu ainda tenho coisa para fazer. Levanta, sai disso aí, rapaz. Você não vai terminar dessa forma. Enquanto a igreja orava lá, o anjo do Senhor trabalha na prisão. Deixa eu melhorar isso. Você veio orar aqui, e eu estou liberando a palavra profética a partir do altar. Deus vai trabalhar lá. Enquanto você ora aqui, você não vê, você não entende, você não sabe como, mas os anjos do Senhor estão andando. Aleluia! 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 E é lindo porque o anjo acorda Pedro. Os outros ao redor não acordam. Diferente de com Paulo e Silas, Deus aqui está agindo no silêncio. Não. Me ajuda a pregar, olha porque diz assim: enquanto você ora, Deus trabalha no silêncio. Enquanto você ora, Deus trabalha no silêncio. Enquanto você ora, Deus trabalha no silêncio. Quanta coisa Deus está fazendo sem que você perceba. Nem tudo que a gente percebe é porque Deus está agindo. Existem momentos que parece que Deus sumiu. Mas eu vim aqui pregar para quem acredita na palavra. Deus está trabalhando. A igreja orando, Deus trabalhando. A igreja não está vendo, Deus está trabalhando. A igreja não entende, mas Deus está trabalhando. A igreja só precisa continuar orando. E eu vou insistir com vocês essa manhã. A igreja precisa continuar orando. A igreja precisa continuar orando. Enquanto a igreja ora aqui, Deus está agindo lá. Enquanto a igreja faz o que pode, Deus também faz o que Ele pode. O que a igreja faz é mudar o ambiente da batalha. É como o André ministra, sobe o nível. Porque brigando embaixo, você luta com as armas do mundo. E com as armas do mundo é impossível entrar na prisão ou tirar Pedro da prisão. Mas com as armas espirituais. Preste atenção. Humanamente falando. Talvez tivessem que ir a César. Quem ia ter acesso a César? De Jerusalém a Roma seriam meses de viagem. Para conseguir uma audiência com César, outros meses. Pedro já tinha morrido. Ele ia morrer na semana seguinte. Vamos levantar uma insurgência, uma rebelião. Não ia resolver. Crente não serve para brigar. Crente não briga não é porque não sabe, não é porque não quer, é porque não sabe. Nós não servimos para essas coisas. Nós somos do aleluia, do glória a Deus, irmão. Se botar a gente para piquete, para briga, não dá certo. Deixa eu dar um conselho para você. Você não serve para essas coisas. Crente que entrar em sindicato, essas confusões, você vai arrumar, você vai ser o primeiro a apanhar, o primeiro a dar errado. É isso. A gente é crente, amigo. Nem para desviar presta. Então você imagina a igreja de Jerusalém. Não, vamos lá resolver. Vou arrumar o melhor advogado de Jerusalém. Não tirava.
Porque era uma prisão política. Parecida com algumas coisas que acontecem hoje em dia. Mas deixa quieto, vamos mudar de base. Você pode criticar qualquer um, menos algum juiz, que aí é prisão direta. Mais ou menos isso, não vai sair. Vocês estão me ouvindo? Então você imagina a igreja brigando com essas armas. Pedro já tinha ido, como dizia aquele personagem, morreu. Foi embora, amigo. Só que aí a igreja vai para um ambiente que Herodes também não pode ir. Porque Herodes manda, como diz o povo, Herodes é o cara, aqui embaixo. Aqui embaixo ele tem exército, tem polícia, tem governo, tem arma. Só que quando a igreja, como diz o André, sobe o nível, Herodes é que está desarmado, Herodes é que não sabe batalhar, Herodes é que não sabe lutar. Deixa eu melhorar essa manhã para você. Ao invés de lutar onde o diabo quer, sobe a plataforma da batalha, porque lá quem tem as regras é você, quem é forte é você, quem domina é você, porque o seu Deus está contigo. É extremamente importante termos defensores da igreja, advogados crentes, políticos crentes. Mas eu entendo a melhor forma de entender isso é o que Billy Graham fez há anos atrás. Procuraram Billy Graham dizendo, olha, o senhor devia ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele falou, eu? Me rebaixar? O pessoal disse assim, não, o senhor ganha. Ele falou, eu não. Eu falo em nome de Deus. Eu respeito os políticos, ele foi o único pregador, pastor, que foi conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos até a sua morte. Mas ele disse, eu respeito e aconselho eles, mas eu falo em nome do céu. Nós temos os nossos representantes, temos os políticos evangélicos, temos advogados, temos juízes, precisamos, é ótimo. Só que a nossa batalha é aqui em cima. A luta embaixo precisa, tem que ter alvará, tem que pagar imposto, tem que abrir, isso tudo tem que ter regras. Mas a nossa batalha, igreja, deixa eles brigar embaixo, deixa provocar embaixo, deixa agredir embaixo, deixa prender embaixo. Quando a igreja sobe o nível, eles é que começam a não entender, mas não era possível. Eu coloquei toda a segurança que existe no meu reino, todo o exército que eu possuo, os melhores. Eu coloquei os melhores, os aços mais fortes, as armas mais poderosas. Cadê o Pedro? Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Isso tudo Deus quietinho de noite. Quietinho de noite, o anjo vai. No outro dia cedo, o Herodes traz o Pedro. Aí vem os 16 soldados, mais os capitães deles, todo mundo assim, fala você, não fala você. O rei. Cadê o Pedro? Só para vocês entenderem, 16 soldados é mais do que esse grupo todo aqui em cima. Aí está todo mundo lá então, fala você, não, fala você. Não, mas quem estava do lado dele era você. Imagina Herodes, como bom imperador mimado, dando chilique, dizendo, cadê o Pedro? Pois é, a gente também não sabe. Como não sabe? Não sabe. Até ontem, tal hora, ele estava no meio de nós todos aqui, ó. O que aconteceu? Não sabemos. É bíblico. Como ele saiu? Não sabemos.
Quem tirou ele? Não sabemos. Alguém já entendeu? Vou melhorar. É assim que os Herodes da nossa trajetória vão ficar. Como? Quem fez? Como fez? Mas o que aconteceu? Isso a gente sabe. Que ele não está lá, ele não está. Que ela não está mais lá, ela não está. Que ele não está mais preso, não está. Como? Não sei. Mas não está. Eu vou melhorar isso. Existem pessoas que criaram um laço, mas Deus vai te arrancar do laço. E quando procurar só vai ter laço, cadeia, grilhão. Mas cadê o crente? Não sabemos, não entendemos, não sabemos como, nem de que forma, nem de que jeito. Mas algum crente sempre tem um crente. A Bíblia diz que na casa de César tinha crente. Provavelmente na corte de Herodes também, mais enrustido, mas tem. Algum deve chegar assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. Então diz o nome, digo. Me mostra onde é que está, mostra onde é a casa, que eu vou lá matar. Aí é meio difícil. Porque eu acho que quem tirou o Pedro foi o Todo-Poderoso. Alguém já entendeu? Deixa tramar o mal, deixa projetarem contra você, mas a última palavra é daquele que você serve, daquele que você se prostra, daquele que você adora. A última palavra vem do céu. E se a gente terminasse agora, estava bom, da glória a Deus, né? Eu vou bater em vocês um pouquinho. Porque a gente tem um problema. A gente é bom de orar, mas aí a palavra de Deus diz assim: a fé sem obras ela é? Aí tem gente que fala assim: não, fé com obras é só a visão missionária. Obra é atitude, ação. Não é sobre dizer que eu tenho fé, é sobre mostrar que eu tenho fé. Enquanto Pedro está no barco, ele diz que tem fé. Quando ele desce do barco, ele mostra que tem fé. Ah, mas afundou. Alguém aqui andou na água? Então, depois que você andar, você fala de Pedro. Ah, mas Pedro afundou sim, mas andou. Eu não andei, então não posso falar dele. Mas que ele desceu do barco, ele desceu. Isso é fé. Fé não é esperar Deus dar a escada. Eu boto o pé e Deus põe o degrau. Isso é fé. Vou te mostrar isso. A igreja está orando por quê? Toda a igreja está orando para Deus livrar? Legal. Senhor, livra Pedro. Arranca Pedro de lá. Legal. O anjo do Senhor vem. A Bíblia diz que quando o anjo chega, o anjo fala para Pedro levantar. Quando Pedro fica de pé, as cadeias que prendiam caem. Certo? O anjo diz: pega suas coisas, não deixa nada para trás, bora. A porta está fechada. Quando Pedro chega, a porta abre. A outra porta está fechada. Quando Pedro chega, a porta abre. A última porta de ferro gigante está fechada. Quando Pedro chega, a porta abre. As portas que Herodes fecha, o céu abre. Só que aí Pedro chega na rua, ele acorda, de verdade. Meu Deus, era verdade. Aí Pedro sabe, certeza. Eu tenho certeza. Eles estão tudo na casa da mãe de João Marcos. Eu tenho certeza que eles estão lá. Conheço. Está tudo na casa da irmã Maria. Eles estão orando lá, vou para lá. Na casa da irmã Maria. Ah, irmão. Reunião pentecostal. Se nós, passado 2000 anos, de vez em quando dá lugar, imagina lá que era fresquinho.
Ali estava todo mundo voando, rodando, sapateando, e língua estranha para cá e para lá. Estão crendo, Deus livra Pedro, Senhor. No teu nome há poder. A cruz não te prendeu, a tumba não te prendeu. Livra, Senhor. E o Senhor livrando. A pergunta que eu te faço é: se você está orando para Deus livrar Pedro, Pedro vai entrar por onde? Jesus traz Pedro para cá. Então olha para um crente e diz assim: você quer que Pedro venha? Ele vai entrar por onde com a porta fechada? Essa manhã eu vim pregar a vocês sobre as portas que a oração não abre. Porque as portas que o diabo criou, a oração expulsa, abre, arrebenta. Mas as portas que a gente fecha, a oração não abre. Senhor, traz Pedro. Pedro vindo. Quando Pedro chega na casa da irmã Maria, ele está crente, irmão. Vou entrar agora no avivamento. Que ele vai na fechadura. Não entendeu, né? A igreja se acostuma a clamar, gritar, chamar por fé, fica cheio do Santo Espírito de Deus. Mas muitos de nós deixamos as portas fechadas. Como é que Pedro entra? Não entendeu, vou melhorar. Como é que as coisas vão acontecer? Você está clamando muito, mas a porta ainda está fechada. Ah, pastor, mas eu estava com medo de Herodes. Que oração estranha é essa? Você crê que Deus vai tirar Pedro de lá e acha que qualquer um vai entrar na sua casa assim? O melhor sentido dessa oração teria sido, antes de começar a orar, deixar a porta aberta. O verdadeiro sentido dessa oração deveria ter sido a porta bem aberta, escancarada. Por quê? Vamos clamar que Pedro vai entrar lá. Não é sobre a porta que Deus vai abrir, é sobre a porta que eu não posso fechar. E tem gente que foi magoado, foi machucado, foi traído e tranca a porta. Aí você vem à igreja, você ora, você clama, você pede. Mas quando o milagre, quando o Pedro chega, eu não consigo entrar. Está na Bíblia isso. Todas as portas foram abertas. Mas a Bíblia diz assim no verso 14. Olha o texto. Verso 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Olha o crente pentecostal aqui. Adora escutar. Gosta de palavra, gosta de louvor, gosta de cantar. Mas tem que agir. Tem que tomar uma atitude. Porque não adianta você ficar dentro da igreja só se enchendo se você não sair para tomar posse da vitória. A Rode é uma menina. E você vê que o texto deixa claro. Por quê? Porque é menina. Tem muito crente que ainda é menino. Gosta muito de ouvir. E aí cria fé, porque a fé vem pelo ouvir. Só que ele não coloca em atividade. Rode vai lá ouvir. Quem está aí? Verso 14. Aí que fica pior. Porque, ó, e conhecendo a voz de Pedro, ela não acha que é qualquer pessoa, ela sabe que é Pedro. Só que, não, volta na tela. Olha isso, está na Bíblia. E conhecendo a voz de Pedro, ela alegra, irmão, crente emocionado. Ela alegra. Aleluia! Glória a Deus! E o Pedro lá fora. A menina sai no manto, alegre, feliz, satisfeita. Mas o milagre está fora. Eu vou melhorar, porque tem crente alegre ouvindo a voz do milagre, mas não abre. Tem crente sentindo o cheiro do milagre, mas não abre.
Tem crente com o milagre todo no papel projetado, mas não abre. Não adianta se alegrar. Abre essa porta em nome de Jesus. Não, volta a tela, volta. Olha o que ela faz. Ela alegra, ó, de gozo. Olha o que é pior. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Não, pera, deixa na tela aí. Não é medo, não é raiva, não é trauma. Ela emocionou de tal forma que entrou pro manto do glória a Deus e o Pedro lá fora. Não, vou melhorar isso. Vai doer. O irmão da Aleluia não veio hoje. Tem crente cheio do Espírito Santo, emocionado, irmão, porque tá enxergando o milagre, tá ouvindo o milagre, mas não abraça o milagre. Não vive o milagre. Não experimenta o milagre. Tem gente cheia do Espírito Santo, curando enfermo, libertando endemoniado, mas na hora de viver o seu milagre a porta está fechada, está trancada. E aí ele fica reclamando: Senhor, parece que o Senhor não me ouve. E Deus está dizendo: amigo, eu já arranquei corrente, eu já abri porta, arranquei porta de ferro, eu já coloquei o seu Pedro na tua porta, mas é você que não abre. A gente se empolga tanto clamando que esquece de buscar a verdade. A gente se preocupa tanto com o ambiente de dentro, maravilhoso, mas a experiência se vive lá fora. A gente se empolga tanto com a reunião de oração que quando chega a resposta da oração, a gente não abre a porta. E aí tem muita gente frustrada, triste, procurando culpados. Tem muita gente diminuindo, murchando a fé. Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo. Acontece para todo mundo, menos para mim. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou sapateando na igreja. Em nome de Jesus, abre a porta. Pode tirar a tela, Tadashi. Eu vim essa manhã conversar com você, para que a palavra do Senhor possa te fazer entender que a oração traz Deus para os nossos impossíveis. Mas as portas cujas chaves estão na minha mão, o céu não abre. Está aqui no texto. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta. Cadeias, Deus derruba. Prisões, Deus abre. Portas de ferro, Deus arrebenta. As portas que eu tranco, Deus respeita. Se você puder, feche os seus olhos por um pouco de tempo. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Você está aqui com fé, orando, mas trancou as portas com medo, com traumas, com mágoas. Tem gente aqui que foi magoada, que foi machucada, que foi decepcionada e trancou portas. E aí você vem à igreja e pede: Deus me cura, Deus me sara, Deus aviva a minha alma, Deus me dá um novo relacionamento, Deus me abre uma nova porta. E aqui dentro você acredita, você chora, sente a presença. Mas quando Deus quer cumprir, você deixa a porta fechada, dizendo: é melhor não. Eu não sei com quem a palavra está trabalhando essa manhã, mas alguém precisa disso. Vá à sua porta hoje.
Olhe para mim e fique em pé. Eu vou terminar agora, presta atenção. A igreja está orando. Senhor, livra Pedro. Liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. Quando Pedro está pertinho, a irmã Rod se alegra. Ela dá testemunho, ela sai gritando: gente, Pedro está aqui. Mas está aqui fora. É ele, mas está fora. Deus livrou, mas está fora. Não adianta Deus livrar se você não deixar entrar. Me ajuda a pregar, olha para alguém perto de você e diga assim: abra a porta. Abre a porta para o milagre entrar. Abre a porta para a resposta da oração entrar. Abre a porta para você enxergar aquilo que você tem orado. Abre a porta para você viver e experimentar aquilo que você tem pedido. Abre a porta. Abre essa porta. Abre, vira essa chave. Pastor, mas eu tenho medo. Deus já fez o impossível. Você só precisa abrir. Você não poderia entrar nas prisões. Você não poderia ter aberto as portas de ferro. Deus já fez. Abre a porta desse pátio da sua existência, para que o milagre possa entrar e você possa viver, tocar, abraçar, experimentar. Abra essa porta. Deus já trouxe pertinho. Deixa entrar. Abre a porta. Abrir a porta é uma decisão sua. Eu termino essa manhã te dizendo: abrir a porta é uma decisão sua. As portas que você não pode, Deus já abriu. Mas essa chave está aí na sua mão. Abre. Abre hoje. Eu vou te convidar para orar. E essa oração será sua com Deus só. Porque nem a pessoa mais próxima de você pode abrir a porta que é sua. Você pode continuar como Rod, testemunhando, gritando, dizendo: é ele, é milagre. Milagre, viver. Você pode viver contando o milagre dos outros. Ou você pode abrir essa porta hoje e dizer: é o meu milagre que vai entrar. Você pode acreditar nessa palavra hoje e dizer: as cadeias não prendem mais aquilo que Deus me deu. As prisões que o Herodes criou não vão prender. O diabo não tem poder de segurar, nem o inferno vai segurar. Mas as minhas portas quem abre sou eu. E hoje eu decido diante de Deus abri-las. Esse é o seu momento. Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos. Se você crê, faça um ato profético, assim, um sinal de desvirando fechadura. Mas faça alguma coisa com Deus. Abra o seu coração. Rasga a alma hoje. Senhor, eu abro a minha porta. Eu destranco as fechaduras. Onde eu me tranquei, eu estou no ambiente de oração. Mas abra a porta para entrar o milagre, o fruto, o sobrenatural, o impossível. Eu abro as portas para viver o novo. Abra a porta para o amor entrar. Abra a porta para a esperança voltar. Abra a porta. É o seu tempo, é você e ele agora. Vai lá. Abre essa porta.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia! E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta cova. Abra o coração. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos. Aleluia! Aleluia! Mas tua voz me acalmou. Abre esse coração Tu hoje. dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Na tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! 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 Ô, só olhe para mim. Olha para mim. Eu vou ler o texto de novo. E batendo Pedro à porta, eu vou trocar a palavra Pedro por a sua resposta de oração, tá? Ó. E batendo a sua resposta da oração à porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Ouviu o quê? Ouviu a resposta. Nossa, a resposta da minha oração está aqui do lado de fora. Oh, glória a Deus. E conhecendo a voz da resposta de oração, de alegria,
Empolgou, emocionou, veio dar o testemunho na igreja, mas não assinou o contrato. Veio dar o testemunho, mas não sacou o dinheiro. Veio dar o testemunho, mas não aceitou a proposta. Pastor, ele me pediu em casamento. Aí o moço está lá ainda. Cumpre a etapa. A sua oração pode ir muito nos efeitos, mas quando os efeitos chegarem, abra essa porta, pelo amor de Deus. Não emociona fora de hora não, amigo. A resposta da oração está do lado de fora, mas ela alegrou e não abriu a porta. Aí ela corre para dentro contando o testemunho, dizendo assim: vocês não acreditam, a resposta da minha oração está ali fora. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de orar, de clamar, mas quando a resposta de Deus chegar na porta, primeiro abre a porta, depois conta o testemunho. Primeiro abre a porta, depois vem testemunhar trazendo junto. Abre a porta e você vai entrar no meio da igreja com o seu Pedro, dizendo: gente, agora muda a oração, não é mais para pedir, é para agradecer, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Que em nome de Jesus essa palavra cresça no seu coração, que o Espírito Santo possa gravar isso em nossas mentes, que você entenda o tempo de pedir, mas que saiba discernir a hora de abrir a porta. Em nome de Jesus, possamos insistir na oração, e que em nome de Jesus essa palavra gere frutos, porque as portas que não podemos, o céu vai abrir, mas as nossas portas nós temos que abrir, para que Pedro possa entrar. Se essa palavra é para a sua vida, aplauda o nome do Senhor, adore a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há ferro, declara isso. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus nos deu um domingo abençoado. Se vocês desejarem estar conosco à noite, aqueles que virão, será mais uma bênção de Deus. Tenho certeza que Deus vai nos visitar mais uma vez. Aqueles que não, nos vermos mais, uma semana de bênção para vocês. Quarta-feira estaremos aqui, culto de ensinamento da palavra. Estou com muita saudade do nosso culto.